Olá, você está na aula 10 e hoje continuaremos a aprender sobre fatores de risco e proteção. Lembrando que os fatores de risco são aqueles associados com uma maior probabilidade de uma pessoa se envolver com drogas e fatores de proteção são aqueles associados com a redução do potencial uso de drogas. Nesta aula abordaremos os fatores relacionados ao indivíduo, família, amigos, escola, comunidade e sociedade. É muito importante que durante esta aula você procure identificar quais desses fatores estão presentes na vida de seus filhos. Lembre-se que você precisa identificar os fatores de proteção para fortalecê-los e os fatores de risco para reduzi-los. Um objetivo importante da prevenção é mudar o equilíbrio entre os fatores de risco e proteção, para que os fatores protetores compensem os fatores de risco. Vamos começar? Vamos agora explorar um pouco sobre os fatores de risco e proteção por domínios da vida. Os fatores mencionados a seguir são fruto de anos de pesquisa científica. Começaremos pelo domínio individual. Dentre os fatores de proteção de caráter individual, que são inerentes a cada pessoa, a cada indivíduo, destaco os seguintes: características pessoais protetivas. Estabilidade emocional. Diz respeito ao equilíbrio das reações emocionais e à livre expressão das emoções no local, momento e com as pessoas certas, sem nos prejudicar nem aos demais. Controle dos impulsos. A capacidade de refrear e resistir a um impulso de executar um ato perigoso para a própria pessoa ou para outros. Boa autoestima. É o amor próprio, é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Capacidade de resolução de problemas, que consiste no uso de métodos de uma forma ordenada, organizada, para encontrar soluções de problemas específicos. Vínculos positivos com pessoas, instituições e valores. Significa estar apegado a pessoas, instituições e valores contrários ao uso de drogas. Apego aos pais e família. Laços afetivos fortes entre pais e filhos são importantes fatores de proteção. Compromisso com a escola. Isto contribui para o bom desempenho escolar e para o desenvolvimento da autoestima e realização pessoal. Envolvimento regular com instituições religiosas. A maioria das instituições religiosas são contrárias ao uso abusivo e indevido de drogas e reforça valores positivos. Boa capacidade de comunicação. Isto contribui positivamente em todos os aspectos do desenvolvimento. Empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. Autocuidado. É o hábito de cuidar de si, autopreservar-se, ter zelo e respeito por si próprio. Bom relacionamento interpessoal. É a inclinação para o comportamento pró-social, desejo de se relacionar bem com outros priorizando o respeito e a cooperação. Senso de propósito e de futuro, como por exemplo, o objetivo de direcionamento, é ter a clareza de que se quer alcançar algo no futuro, de seu propósito, tendo pelo menos uma ideia de como alcançar esses objetivos. Personalidade segura e confiante. Essas características e traços de personalidade de cada indivíduo são alguns dos exemplos de fatores de proteção do domínio individual. Essas características ajudam a pessoa a se manter em segurança. Dentre os fatores de risco de caráter individual, podemos destacar os seguintes: características pessoais de risco, atributos da infância, traços de personalidade, como irritabilidade, distração, agressividade e isolamento social. Psicopatologias, como depressão, transtorno de conduta, déficit de atenção e hiperatividade e transtornos fóbicos. Falta de autocontrole. Ausência de assertividade. Lembrando que a assertividade significa ser autoconfiante e não ter dificuldades em expressar a sua própria opinião. Baixa capacidade de resistir à pressão. Baixa autoestima e baixa autoconfiança. Problemas emocionais e psicológicos, tais como persecutoriedade, desejo pelo risco, revolta, descontrole emocional, mau funcionamento intrapsíquico e relacionamento interpessoal conflituoso, atitude favorável para o abuso de substâncias.
Nesse caso, a pessoa tem opiniões favoráveis, ou mesmo uma intenção ou desejo futuro de usar a droga. Rejeição de valores comuns e religião. Desejo de ir contra valores religiosos e valores contrários ao uso. Fracasso escolar. Afeta a autoestima, facilita o abandono e o desinteresse pelos estudos. A falta de ligação à escola e a falta de motivação e interesse pelos estudos também é um fator de risco. Comportamento antissocial precoce, como mentir, roubar e ter agressividade, principalmente em meninos, muitas vezes combinados com timidez e hiperatividade. Isolamento social da família. A susceptibilidade à pressão negativa. Facilidade de ser influenciado para se envolver em atitudes como delitos, infrações e quebra de regras. Dentre os fatores de proteção presentes no ambiente familiar, destaco os seguintes: ligação positiva entre os membros da família, relacionamento familiar que inclui altos níveis de calor humano, afeto e evitam a crítica severa, senso de confiança básica entre pais e filhos, altas expectativas dos pais, incluindo a participação das crianças nas decisões familiares e responsabilidades, envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos, um apoio emocional por meio dos pais ou família, incluindo a atenção dos pais aos interesses das crianças, pais que acompanham as atividades dos filhos, estabelecimento de regras de conduta claras, respeito aos ritos familiares, estabelecimento claro da hierarquia familiar, ambiente pacífico e com ausência de conflitos, redução da frustração, agressividade e necessidade de rebelião, boa supervisão e disciplina. Dentre os fatores de risco presentes na família, podemos destacar os seguintes: uso de drogas por membros da família, pais e irmãos mais velhos, conflito familiar e violência doméstica, desorganização familiar, falta de coesão familiar, por exemplo, quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, facilitação do isolamento social da família, elevado estresse familiar, relacionamento familiar difícil e cheios de níveis de estresse, atitudes familiares favoráveis ao uso de drogas, atitude tolerante dos pais com relação ao uso, normas frouxas ou inconsistentes, pouca supervisão e disciplina. Outro domínio de grande impacto na vida de crianças, adolescentes e jovens adultos são os amigos. Um estudo conduzido pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, mediu a influência dos melhores amigos na iniciação de adolescentes à bebida alcoólica. A pesquisa, publicada na revista científica Pediatrics, revela que os jovens cujo melhor amigo consome álcool apresentam o dobro do risco de provar o primeiro gole e podem ser até 3 vezes mais propensos a começar a beber regularmente. O pesquisador Samuel Kupperman e sua equipe estabeleceram 5 indicadores principais que levam os adolescentes a beber, com base em pesquisas prévias e relatórios de institutos americanos dedicados ao assunto. São eles: comportamento perturbador, histórico familiar de dependência de álcool, baixa sociabilidade e companhia de amigos que bebem. Os cientistas analisaram, então, como essas 5 variáveis trabalham em conjunto e descobriram que ter um melhor amigo que bebe ou tem acesso a bebidas alcoólicas foi o fator que mais influenciou na iniciação dos jovens. De acordo com os cientistas, o estudo reforça a constatação de que os jovens que começaram a beber antes de completar 15 anos são mais suscetíveis a abusar do álcool ou a tornar-se dependentes depois. Alguns fatores de proteção relacionados a amigos são: associação com colegas que estão envolvidos na escola, lazer, serviços, religião ou outras atividades positivas e organizadas, que não usem drogas, que tenham alto nível de afetividade e com atitudes contrárias ao uso de drogas. Dentre os fatores de risco relacionados aos amigos, destacamos os seguintes: associação com pares delinquentes que usam, valorizam ou aprovam o uso de substâncias psicoativas, associação com colegas que rejeitam atividades positivas e saudáveis, amigos que não se sujeitam às regras, que exerçam pressão negativa e que tenham opiniões favoráveis ao uso de drogas. Muito se tem falado também no papel da escola, seja como agente transformador, seja como ambiente propício às condições para o uso de drogas.
Ninguém desconhece que essa instituição é hoje alvo do assédio de traficantes e repassadores de substâncias proibidas, pois a escola é o espaço privilegiado dos encontros e interações entre jovens. A escola deveria ser sempre um ambiente de proteção contra o uso de drogas, mas infelizmente nem sempre é assim. Observe os seguintes fatores de risco e de proteção presentes no ambiente escolar. Fatores de proteção: cuidado e apoio, sentido de comunidade na sala de aula e na escola, altas expectativas do pessoal da escola, padrões e regras claras para o comportamento apropriado, a participação da juventude, envolvimento e responsabilidade nas tarefas e decisões escolares, boa relação professor-aluno. Fatores de risco: normas ambíguas, frouxas ou inconsistentes sanções a respeito do uso de drogas e comportamento dos alunos. Funcionários e alunos com atitudes favoráveis ao uso de drogas. Práticas de gestão escolar desumanas ou arbitrárias. Disponibilidade de drogas nas instalações escolares. Uso de drogas na saída e nas dependências da escola. Tráfico de drogas na escola e proximidades. Fatores relacionados à comunidade também são importantes influências que interferem na relação das pessoas com as drogas. Podemos dizer que a comunidade é um grupo local de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão irmanadas por uma mesma herança cultural e histórica. Dentre os fatores de proteção presentes na comunidade, podemos destacar os seguintes: cuidado e apoio comunitário, expectativas altas para os jovens, oportunidades para a participação dos jovens em atividades comunitárias, bom policiamento, diminuição da acessibilidade às drogas, atitudes contrárias ao uso de drogas. Dentre os fatores de risco, destacamos os seguintes: atitudes favoráveis ao uso de drogas, fácil acesso às drogas, falta de oportunidades para o envolvimento pró-social, que significa ações definidas pela sociedade como geralmente beneficentes para outras pessoas, tráfico de drogas, pontos de uso de drogas. Existem fatores ligados à sociedade, ou seja, um ambiente mais amplo que podem favorecer ou impedir o envolvimento com drogas. Dentre os fatores de proteção da sociedade, destacamos os seguintes: diminuição da acessibilidade às drogas, aumento de preços através da tributação, leis que regulam a venda de drogas lícitas como álcool e tabaco, valores sociais positivos. Alguns fatores de risco são o empobrecimento, o desemprego e o sobreemprego, a cultura de consumo de drogas e a discriminação. Não perca a oportunidade de deixar suas dúvidas, questões e também suas sugestões aqui no campo abaixo de comentários. Te vejo na próxima aula.